Irmãos em Cristo, boa tarde, paz seja convosco. Você que me ouve nesse momento, na hora nona, amém? Vamos juntos ser abençoados diante do Senhor, diante da presença desse Deus que é tão grande. Nesse momento, nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor? Para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei sair. Amém? Essa história do povo de Deus, do povo de Israel, eles deixando o Egito, essa luta incessante, constante, do próprio Deus para libertar o seu povo, porque um clamor tinha chegado diante dos ouvidos do Senhor, e o Senhor usa esses dois varões aqui, Moisés e Arão, são os dois canais, eles são os dois servos que o Senhor usou para esse momento aqui, momentos esses que eles tiveram que estar diante de conversas, de falas difíceis, pois muitas vezes elas são reveladoras. E existem conversas comuns nos nossos dias, mas que às vezes que nós precisamos realmente falar sobre os nossos desejos, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, mesmo que muitas vezes nós não encontremos um ambiente tranquilo, aconchegante para nós termos essa conversa. Moisés e Arão, eles sabiam que aquela conversa ali com o faraó, ela não seria nada fácil, Eles sabiam que depois dessa conversa, faraó ele ia identificar, assim, nitidamente o que existia no coração daqueles dois homens ali diante dele, quais eram as verdadeiras intenções diante daquele pedido ali que podia até parecer simples, mas isso para quem não entendia de governo, mas para quem entendia ali, ele sabia que era algo assim mais profundo do que se podia imaginar. E nós vemos na palavra do Senhor que Moisés e Arão, eles não tiveram medo de maneira alguma de expor, de fazer aquela declaração ali, daquilo que o próprio Deus tinha os mandado falar. Eles estavam ali para uma missão, tiveram que buscar força e coragem realmente em Deus, porque realmente enfrentar o faraó ali não era fácil, mas era uma situação que eles precisavam viver, uma experiência que eles precisavam viver diante da grande autoridade ali de faraó, mas eles precisavam passar por essa experiência porque eles tinham um comando de Deus, eles tinham algo para realizar, e era, além de ser as suas vidas, mas era a vida de pessoas. E muitas vezes nós também estamos assim, nessa situação. Tem circunstâncias que nós precisamos enfrentar. Nós não podemos nos calar, nós precisamos nos posicionar. Primeiro orar, pedir a direção de Deus, e Ele vai nos conduzir, Ele vai nos dar a direção certa, palavras certas, a orientação perfeita, a qual nós precisamos para tratar assuntos, situações de família, de trabalho, no ambiente que for necessário. Amém? Primeiro passo, consulte a Deus. Peça a direção de Deus, peça a instrução de Deus. Vá, mas vá dirigido pelo poder de Deus. Moisés e Arão, eles foram na sua missão. Porém, eles tinham um comando. Eles tinham o comando da voz de Deus. Eles ouviam, estavam sob a direção de Deus. Não estavam fazendo nada pelos seus próprios pensamentos, pela sua própria cabeça ou intuição. Não, eles tinham um comando de Deus. Eles eram instruídos por Deus. Por isso, eles foram vitoriosos, que em tudo obedeceram a Deus. Amém? Que Deus te abençoe neste momento, que Deus te abençoe nessa tarde, que Ele te dê a paz. Em nome de Jesus. Paz.